Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Vamos continuar com o nosso livro de matemática. Na aula passada, eu tinha solicitado que vocês retirassem o encarte 5 e recortassem os pacotinhos. Vocês lembram disso? Estão com elas na mão? Ótimo, vamos lá então. Eu trouxe aqui os grupinhos das figurinhas. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês estão com 6 grupinhos com os montinhos de figurinhas, certo? Vamos ver quantas figurinhas tem em cada grupinho? Lembram? Em cada montinho tem 10. Então, é 10 mais 10 mais 10. Mas nós vamos contar aqui, ó, com a cabecinha, sem falar o mais, combinado? Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Agora tem algumas soltas. Então, temos que contar de 1 em 1. Muito bem. Ficou 80. 81, 82, 83. Então, aqui nós temos 83 figurinhas. Vamos ver a próxima? Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73. Muito bem. Olha esta outra. Tem quantas figurinhas soltas? Que não estão no montinho. Quantas? 1, 2. Muito bem. Vamos contar então? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92. Muito bem. E aqui, quantas será? Olhe quantos montinhos de 10 tem. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5 montinhos de 10. Mas nós temos que contar de 10 em 10. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50 e 51 figurinhas. Muito bem. Olha, este não tem nenhuma solta. Estão todas em montinhos. É só contar de 10 em 10. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 figurinhas. E aqui, o último, hein? Quantas figurinhas será que tem? Tenho certeza que vocês já sabem. Vamos contar? 10, 20, 30, 40. Muito bem. Agora eu vou ler a atividade número 9 para a gente saber o que teremos que fazer. Combinado? Os amigos de Gabriel perceberam que fica muito mais fácil contar se agruparem as figurinhas de 10 em 10. Ajude-os também destacando do encarte 5 a quantidade correspondente a cada grupo de figurinhas. Bom, já fizemos a contagem de todos os grupinhos, vocês já recortaram, não foi? Muito bem. Agora, nós temos aqui o menino, um
quadro que não tem nada, mas está escrito lá em cima, figurinhas. Aqui nós vamos ter que colar o grupinho que foi de acordo com o número que está aqui. Entenderam? Então nós temos a criança, o grupinho que nós vamos colar, que tem a quantidade que está aqui, certo? Vamos lá. Que número que é este? Muito bem, 51. Qual grupinho será que vocês terão que colar? Quantos montinhos de 10 tem que ter? Olha lá, 51. Muito bem, nós temos que ter 5 montinhos de 10 e uma sobrando. Acharam? Muito bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 montinhos com 10 e uma solta. Muito bem. E esse outro número? Que número será? 83. Muito bem. E qual grupinho vocês terão que colar? Pensem bem. Já sabem, né? Ótimo! Tem que ser aquela que tenha 8 montinhos com 10 e 3 soltas. Vamos procurar? Eu já achei. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 montinhos com 10 e 3 soltas. Já estão colando? Próximo. Que número que é este? Perfeito! 90. Já sabemos que essa daqui não tem nenhuma solta, só tem os montinhos. E quantos montinhos de 10 será que tem que ter? 9. Muito bem. Vamos procurar? Eu já achei. Olha lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 9 grupinhos com 10. Muito bem. Já estão colando? Na página do lado, ainda nós temos mais amiguinhos, mais as figurinhas que teremos que colar e a quantidade aqui, certo? Vamos continuar. É a mesma coisa, só mudou a página, certo? Que número que é esse? 73. Muito bem. Quantos montinhos de 10 tem que ter? 7. Ótimo. E soltas? 3. Muito bem. Acharam? 7 montinhos de 10 e 3 soltas. Pode colar. Próximo número. Que número que é este? 92. Perfeito. Já sabemos que 2 estão soltas. E quantos grupinhos de 10? 9. Ótimo. Olha lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 92. Perfeito. E esse? Esse tá fácil, vocês já descobriram, não é mesmo? Ótimo! Que número que é? 40. Então tem que ter 4 grupinhos com 10. Perfeito! Pode colar. E assim terminamos a nossa atividade e a nossa aula. Agradeço a todos, espero vocês para a nossa próxima aula. Lembrando sempre, lavar muito bem a mãozinha toda hora e ficar em casa. Para a próxima aula, continue com o nosso livro do Sistema SESI de Matemática. Um beijo e até mais! Bom dia, sou a professora Manoele Silvério e estou com vocês aprendendo mais um pouco nas aulas de matemática do livro SESI. Na última aula, pedi para vocês destacarem o encarte 3, que era o jogo Trajeto ao 100. Vocês destacaram? Estão com ele aí?
as cartinhas também? Muito bem, hoje eu vou ensinar vocês a jogarem. Olha que legal, hein? Então, vou ler primeiro para vocês os materiais que precisamos ter para esse jogo, combinado? Então, olha só, aí no livro, na página 40, diz assim, trajeto ao 100, número de jogadores, 2. Então, este jogo a gente joga sempre de 2, impar, tudo bem? Precisamos ter o tabuleiro, tenho ele aqui e aqui atrás de mim também, um baralho de cartas que tem aí para destacar também as cartinhas do jogo, certo? 2 fichas de cores diferentes ou tampinhas de garrafa PET. Ó, eu coloquei assim, tinha as fichinhas para destacar, eu colei elas em 2 tampinhas, mas também pode ser assim, ó, só a tampinha de cor diferente, para ficar fácil dos jogadores, para identificar qual é a vez de quem, certo? Aí, para se jogar, material pronto. E agora? Vamos aprender a jogar? Vamos ver as regras? Primeiro, organize em dupla e cada jogador coloca sua ficha na saída antes do 1. Mas espera aí. Antes disso, é legal a gente pegar as cartinhas e embaralhar bem elas e deixar em cima da mesa virada para baixo, o desenho para baixo, certo? As tampinhas estão na posição, aí as 2 tampinhas ficam, ou as fichinhas, ficam antes do número 1, aqui, certo? Aí agora vocês têm que descobrir quem é que vai começar. Não pode brigar, olha só. Tira para o ímpar, pedra, papel, tesoura, joga o dado e quem tirar o número maior, começa. Tudo bem? Essa parte tranquilo? Certo, então vamos lá. Na sua vez, quando for ela, você vai tirar uma cartinha, e ver o número que você vai seguir, tá? E você vai seguindo a instrução de cada cartinha, tudo bem? Se é mais, se você vai avançar ou se você vai retroceder. A cartinha que você já usou, eu usei essa agora, deixa no cantinho da mesa, ela você não utiliza mais nessa rodada. A não ser que vocês estejam aí na metade do jogo e acabaram as cartinhas da mesa. Aí vocês vão pegar todas aquelas cartinhas que vocês já utilizaram, vão embaralhar novamente e colocar na mesa para continuar usando. Deu para entender? Muito bem. E depois? Ganha o jogo quem chegar ao 100. Detalhe, olha bem para o tabuleiro. Os números, eles fazem zigue-zague, ó. Vem o 10, desce para o 11 e vai para outra linha. Chegou no 20, desce o 21 e vem. Então, ele fica fazendo um zigue-zague. Cuidado para não confundir, senão acabam indo em número errado. Agora que vocês já conhecem as regras, vamos jogar comigo um pouquinho? Olha só, eu vou ser o jogador azul e vocês o vermelho. Como eu tô aqui, tenho a vantagem, vou começar o jogo, tudo bem? Vou tirar uma cartinha, certo? E pego lá no montinho e tirei mais 10. Então, eu vou andar 10 casinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu já estou na 10. Agora, na vez de vocês, eu vou tirar uma cartinha para vocês. Tudo bem? Vamos lá? Vou tirar uma cartinha e mais um. Então, vocês vão andar uma casinha. Então, aqui fora, vem para o número 1. Olha só, quem está ganhando o jogo? Por enquanto sou eu. Então, vamos lá.
vou tirar mais uma cartinha. E do montinho eu acabo tirando menos 1. Se eu estou no 10 e eu tirei menos 1, eu vou voltar para o número 9. Eu voltei, né? Eu queria chegar logo no 100, mas tudo bem. E agora, na vez de vocês, vou tirar outra cartinha do monte e vocês ganharam a cartinha 10. Para onde é que vocês vão? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês agora estão na minha frente. E assim segue o jogo para ver quem chega no 100 primeiro. Detalhe, se na próxima jogada eu aqui tirasse menos 10, não tenho 10 casinhas para voltar e não posso sair fora do jogo. Então, eu ficaria na casinha 1, recomeçando o jogo novamente. Aproveitem para jogar bastante aí na casa de vocês hoje, tá? Arranjem os pares aí, a mamãe, o irmão, a irmã e curtam muito o jogo porque é muito legal. Para a nossa próxima aula, ainda de matemática, com o livro SESI, estejam nas mãos também as cartinhas do jogo que a gente vai utilizar para as próximas atividades. Tudo bem? Então, até a nossa próxima aula. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e estou aqui de volta para dar continuidade na nossa aula anterior. Lembrando que estamos na unidade 2 do livro de matemática. Será que medimos tudo da mesma forma? E aí, na aula anterior eu deixei 2 desafios para vocês. Conseguiram fazer? Como que foi? Eu espero que tenha dado certo. Convido vocês a abrirem na página 38 do livro, continuando a atividade de onde nós paramos. Na atividade de hoje, vocês irão estimar entre 2 medidas alguns itens que nós temos aqui, alguns objetos. Lembrando que estimar é calcular, é avaliar. Nós não iremos dar aqui a medida exata, será aproximada, certo? Então, a questão 5 diz assim: será que você consegue estimar a medida de cada um dos casos a seguir? Acompanhem comigo a tabela. O primeiro item que nós temos é um caminhão. Qual é o comprimento de um caminhão? E aí, vamos imaginar o comprimento dele? A primeira opção nós temos entre 1 centímetro e 10 centímetros. A segunda, entre 10 centímetros e 50 centímetros. A terceira, entre 50 centímetros e 1 metro. A quarta, entre 1 metro e 10 metros. E a última opção, entre 10 metros e 50 metros. E aí, qual seria esse comprimento deste caminhão? Lembrando que é um caminhão comum, desse que nós vemos circular na cidade. E aí, o que vocês acham? Vamos ver? Isso mesmo, ele tem entre 1 metro e 10 metros. Quero lembrar para vocês que nós não estamos estimando, nós estamos calculando, avaliando. Não é a medida exata, ele está entre 1 metro e 10 metros. Agora, nós temos aqui a altura de uma porta, depois nós temos a largura de uma tampa de garrafa PET, depois nós temos o comprimento de uma corda de pular e depois nós temos o comprimento de um caderno. Então, esses outros itens eu irei deixar para que vocês reflitam sobre o comprimento deles, certo? Eu vou deixar como tarefa para vocês. Tudo bem? Convido vocês agora a abrirem então na página 39 na atividade de número 6. A atividade número 6 diz assim: veja na tabela as distâncias entre a cidade de São Paulo e outras cidades. Eu acredito que vocês costumam viajar e aqui mesmo dentro da cidade nós temos algumas placas que mostram as distâncias entre as cidades. Então, deste lado nós temos as cidades e aqui as distâncias entre elas. O símbolo é o km, que significa quilômetro. Quando eu chego no quilômetro, o metro ele já foi multiplicado por 1000. Então, a cada 1000 metros eu tenho 1 quilômetro. Então, vamos ver. Observem comigo, da cidade de São Paulo até a cidade de Marília, eu tenho 438 quilômetros. Da cidade de São Paulo até Rio Claro, eu tenho 190 quilômetros. Da cidade de São Paulo até Americana, 126 quilômetros.
Da cidade de São Paulo até Campinas, 96 quilômetros. Da cidade de São Paulo até Limeira, são 150 quilômetros. E por último, da cidade de São Paulo até Ribeirão Preto, 336 quilômetros. Então nós iremos calcular alguns itens aqui. Acompanhe junto comigo as questões A, B e C. De acordo com as informações apresentadas na tabela. Nessa tabela, vamos lá na questão A. Qual das cidades é a mais próxima de São Paulo? Lembrando que ela foi calculada em quilômetros. Qual é a mais próxima de São Paulo? Observe na tabela aí. Isso mesmo, cidade de Campinas. Muito bem. Agora, na questão B, nós iremos fazer uma conta. Preste atenção. Se uma pessoa fosse de Marília para São Paulo e depois para Campinas, quantos quilômetros ela percorreria? Primeiro, vamos ver de Marília para São Paulo. Quantos quilômetros seria? Olha, eu vou fazer junto com vocês essa conta. Então, seria 438 quilômetros. Então, vamos lá? Acompanhe junto comigo. 438. Tem quantas ordens aqui? Vou armar a conta junto com vocês. Então, vamos lá colocar unidade, dezena e centena. 400, eu já lembro de centena. 438. Unidade, dezena e centena. Continuando a pergunta, e depois para Campinas. Quantos quilômetros ela percorreria? De São Paulo até Campinas ou de Campinas a São Paulo? 96. Eu tenho aqui 6 unidades e 9 dezenas. E eu vou fazer uma conta de adição. E aí, vamos somar aqui? Lembrando que eu começo sempre pela unidade. 8 mais 6. E aí? Vamos colocar 8 na cabeça? 8. Pode contar no dedinho se quiser. Pode fazer pauzinho, pode fazer bolinha. Vamos contar juntos? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí? Eu coloco o 14 aqui embaixo? Não. Lembrando que 1 é dezena e aí eu coloco 4 aqui. Então a dezena ganhou mais 1 aqui em cima. Então vamos somar aqui. 3 mais 1, 4. 4 mais 9. Vamos colocar o 9 na cabecinha? 9, 10, 11, 12, 13. Muito bem. Eu coloco 1 na centena e o 3 aqui embaixo. Subiu 1 aqui, eu vou somar 4 mais 1, que vai dar 5. Então, vamos ver o resultado aqui. 438 mais 96 deu 534 quilômetros que essa pessoa iria percorrer. E agora nós vamos para a última questão, a questão C, que ela diz assim: qual a diferença da distância entre a cidade mais próxima, lembram-se que é Campinas, a mais próxima, e a mais distante de São Paulo? Qual seria essa diferença? A mais distante é Marília, com 438 quilômetros. Quando eu tenho que fazer uma diferença, que conta que eu tenho que fazer? Quando eu preciso saber a diferença de algo? Conta de subtração. Irei fazer junto com vocês. Então, vamos lá. A cidade mais distante é Marília, com 438 quilômetros. Vamos lembrar aqui da unidade, da dezena e da centena. Conta de subtração, o sinal de subtrair. Vou tirar de 96, que é a cidade de Campinas. Então, olha lá. Irei fazer junto com vocês essa conta. Então, vamos pensar nas possibilidades pensando aqui. 8 menos 6. Eu posso usar os meus dedos, certo? Tem 8, vou tirar 6, conto 6, vai sobrar 2. Tem criança que já consegue fazer de cabeça. Então, 8 tira 6 e também um outro jeito de fazer é 6 para chegar no 8. 6, 7, 8. Então, essas são as estratégias que nós usamos para chegar ao resultado. Então, muito bem. 8 menos 6, 2. E agora? Eu estou na casa da dezena. Eu tenho 3 dezenas e preciso tirar 9 dezenas. O que eu faço aqui? Como vocês estão vendo, o 3 é menor do que o 9. Eu não consigo tirar. O que eu vou fazer? Eu vou emprestar aqui da centena do lado.
Então, eu vou cortar o número 4, que é 4 centenas, vai ficar valendo 3. E eu vou colocar, emprestar aqui, que ficou valendo 13. E agora eu vou ensinar uma outra estratégia. Lembram-se quando vocês trabalharam com material dourado? As barrinhas que valem 10? Então, vamos lá. Nós temos aqui, nós tínhamos 3 dezenas, certo? 3 dezenas. Eu emprestei uma daqui, ficou valendo 13. Então, vou pegar 3 e somar mais 10. Vamos lá fazer junto comigo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, nós ficamos com 13 dezenas. 13, vamos tirar 9 agora? Vamos ver com quanto a gente fica? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tirei 9 dezenas. Quanto que me restaram? 4. Uma outra estratégia também, eu tenho 9. Eu posso pensar 9 para chegar no 13. Vamos lá? 9, 10, 11, 12, 13. Muito bem. Então, me sobraram 4. E aqui, o 4, ele ficou valendo 3. Ele não vai tirar nada. Eu coloco ele aqui embaixo de novo. Então, qual que é a diferença entre Marília e Campinas? 342 quilômetros. Então, encerramos aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau! Olá, bom dia a todos! Eu sou a professora Ana Paula, do 4º ano, que está trabalhando com vocês o conteúdo de matemática. Na última aula, eu deixei como tarefa vocês fazerem uma coisa deliciosa, massinha. E aí, conseguiram fazer essa massinha? Garanto que quem fez brincou, vocês todos devem ter feito. E brincaram bastante com ela, né? Mas deixaram guardada, né? Sim, porque nós utilizaremos agora. Ah, e os palitos também. E também na última aula eu li um Você Sabia? Você sabia que faces são as superfícies planas que formam uma figura tridimensional? Você sabia que arestas são as intersecções que resultam do encontro das faces de uma figura tridimensional? E você sabia que vértices são os pontos de encontro das arestas de uma figura tridimensional? Olha aqui. Aqui tem a figura, uma representação de um objeto tridimensional. Mas e aí? O que nós vamos fazer com massinha, com palitos? Observem o que eu fiz aqui, ó. Vocês estão vendo? O que eu fiz? Eu peguei a massinha, vou tentar tirá-la com cuidado, e fui montando, fui refazendo as representações dos sólidos tridimensionais. Olha lá, dos objetos tridimensionais. E é isso que eu quero que você faça, porque aí vai ser muito mais fácil vocês entenderem o que são vértices e arestas, porque faces nós já trabalhamos bastante, né? Faces são lados, lembra? Então, e agora? Tá dizendo que arestas são intersecções que resultam do encontro das faces de uma figura tridimensional. Intersecções, ou seja, são essas linhas, são esses que no desenho nós vamos falar que são as linhas de encontro. Essas são as intersecções. E o vértices? Vértices são os pontos de encontro das arestas. Para eu encontrar essa aresta com esta, ela tem um ponto de encontro. E esses pontos de encontro que estão aqui com massinha são os vértices. Deu para facilitar? Então vamos lembrar mais uma vez. Arestas são como se fossem os palitos aqui, ó. São essas ligações. Vértices são os pontos de encontro entre as arestas, que aqui está sendo representada com a massinha. E através disso, você vai conseguir montar todos os sólidos. Viu como é legal? Vocês vão ter um bom tempo para fazer tudo isso, né? Aqui, o tempo não dá tanto, mas agora que vocês já sabem o que vocês vão fazer com a massinha, vocês podem ir montando aí comigo
para resolver a atividade da página 174. Então, peguem um livro, abram e anotem a data de hoje. Vamos lá? Observem a figura. Olha aqui, ó. Antes de eu... Aqui ele está maior. Vocês estão vendo, ó? Faces, vértices e arestas, com os pontinhos. Lembrou o que nós fizemos ali com a massinha, com os palitos, não lembrou? Então agora vamos mesmo para a atividade, porque já dei o tempo para vocês abrirem o livro e colocarem a data. Observem as figuras que estão lá na atividade 14. São bem conhecidas de vocês. Nós já falamos bastante delas. Elas são representações de objetos tridimensionais. Lembra? Altura, largura, profundidade? Isso mesmo, ó. Pirâmide de base quadrada, prisma de base quadrada, prisma de base triangular, pirâmide de base triangular, cubo, prisma de base pentagonal, cone, pirâmide de base pentagonal, esfera e cilindro. Essa atividade tem 3 questões. A primeira diz: qual figura tem a maior quantidade de faces? Faces, vocês já se lembram bem. Observem essas figuras. Qual delas é a que mais faces tem? Observaram? Faces são os lados. E aí? Vamos lá? Se você respondeu que é um prisma de base pentagonal, você acertou. A letra B diz: qual tem a maior quantidade de arestas? Arestas são as intersecções, são as ligações. Aqui no nosso objeto que nós fizemos com massinha e palitos, são os palitos. Vocês vão ter que contar quantas arestas tem cada figura aqui. Qual delas será que tem maior quantidade de arestas? E aí, fizeram? E o que vocês responderam? Muito bem! Novamente é o prisma de base pentagonal, isso mesmo. Mas tem uma próxima questão. A próxima questão é a letra C, que diz assim: qual tem a maior quantidade de vértices? E aí? Vértices. São os pontos de ligação entre uma aresta e outra, que aqui está sendo representado pela massinha. Vocês descobriram? Vou dar um tempinho para vocês olharem. Pode também fazer com o lápis um pontinho para ir contando, se vocês conseguirem. Mas acredito que com a massinha vai ser muito mais fácil. Descobriram? Isso mesmo, novamente é o prisma de base pentagonal. Em tudo ele ganhou hoje? É isso mesmo. O prisma, vamos observar ele aqui? Vamos olhar? Eu vou pegar um giz e vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faces. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, aqui foi rápido, mas eu tenho certeza que a hora que vocês construírem com a massinha e com o palito, vocês vão descobrir tudo isso. E para isso, vocês têm uma atividade a fazer. Vocês vão ter como tarefa a atividade 15. Observem bem, analisem tudo isso, que nós faremos a correção na próxima aula. Aqui vocês vão preencher quantidade de faces, arestas e vértices existentes em cada figura, certo?
Então tá bom. Bom, por hoje é só. Vocês têm como tarefa realizar isso. Agora que vocês já perceberam que é bem fácil fazer com a massinha, vocês vão ter que fazer na casa de vocês a atividade, vendo quantas faces e arestas existentes tem em cada figura tridimensional representada aí. Tá bom? Por hoje é só. Espero você na próxima aula. Não esqueçam de lavar as mãos e deixá-la bem higienizada. Até a próxima e fiquem com Deus. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, preparados para a aula de hoje? Caderno, lápis, borracha, livro nas mãos? Tudo certinho? Ah, muito bem! Vocês se recordam que na aula anterior eu pedi para vocês deixarem tudo separadinho para nós aprendermos juntos o jogo da página 24? Então, bora lá! Abre lá na página 24 que nós vamos ler juntos todas as regras desse jogo. Vamos lá? Multiplico e somo. Material necessário: uma calculadora por dupla. Olha a dica, vocês podem estar usando o celular, a calculadora do celular do papai, da mamãe ou de quem mora aí com vocês. 6 cartas e uma tabela de 4 colunas para anotar o número inicial, as operações realizadas e o resultado final, disponíveis lá no encarte 2. Uma folha para anotar a pontuação. Eu já estou com tudo preparado. Tabela recortada, cartinhas separadas, minha calculadora e meu papel para anotar a minha pontuação. Agora, número de participantes ou jogadores: 2. Convida alguém aí na sua casa para esse desafio. Como jogar? Colocar as cartas com o sinal de adição em um monte e as cartas com o sinal de multiplicação em outro, todas viradas para baixo. O primeiro jogador deve dizer um número de 2 algarismos. O outro jogador deve pegar uma carta de cada monte. Mentalmente, deve primeiro multiplicar o número que seu colega disse pelo número indicado na cartinha, com o sinal de multiplicação. Depois, deve somar o número indicado na carta com o sinal de adição. Em seguida, deverá anotar o resultado lá na tabelinha. O jogador que disse o número controla a exatidão do resultado com a calculadora. Se o resultado estiver correto, ele deverá marcar um ponto para o adversário. O jogo segue invertendo os papéis. Os montes devem ser embaralhados a cada jogada. Ganha o jogador que marcar mais pontos. Ah, fácil, né? Nós vamos fazer aqui. Mas eu tô sozinha, né? Então eu vou ter que pedir para algum amiguinho virtual me cantar um número aí. Vamos ver que número vai aparecer na tela? Então, eu recebi do meu amiguinho virtual o número 10. Vamos ver então. Vou tirar uma cartinha do monte de adição. Eu tirei mais 100. Vamos pensar mentalmente. 10 mais 100, quanto que eu vou ter? Será que vai estar certa a calculadora? 110, será? Certinho, aí, muito bem. Nesse momento, o meu amiguinho deveria estar lá conferindo na calculadora, como o meu amiguinho fez aqui. Agora, nós vamos fazer a multiplicação. O número 10 vezes, vamos tirar a cartinha no monte. Eu tirei vezes 100. 10 vezes 100, quanto dá? 1000? Será? Vamos ver? Acertei! Agora eu vou anotar lá na minha tabelinha o número, a conta que o resultado da multiplicação, da adição, tudo direitinho na minha tabelinha e um ponto para mim na outra folha. Vocês vão fazer em casa sucessivamente, invertendo uma vez de cada. Combinado? Depois eu quero saber como que foi jogar aí em casa. Quem ganhou? Bom, eu já ganhei um ponto aqui, não é? Agora que nós já realizamos o jogo do multiplico e somo, nós vamos realizar uma situação-problema, mas eu preciso da sua ajuda. Vamos lá comigo? Carlos é um comerciante e tem uma loja de doces. Ele aprendeu a fazer muitos cálculos apenas mentalmente. É comum ele precisar fazer multiplicação por 10, por 100 e 1000. Que resultados você acha que ele obtém ao calcular 3 vezes 10, 3 vezes 100, 3 vezes 1000? Hoje nós vamos aprender uma maneira de realizar esse cálculo mental sem precisar realizar nenhum tipo de anotação, igualzinho o Carlos. Vamos lá comigo? 3 vezes 10. Como que eu posso realizar? Eu posso multiplicar primeiro 3 vezes 1, 3.
copiar o 0, que vai resultar no número 30. Agora eu vou desafiar você a realizar o 3 vezes 100 e o 3 vezes 1000. Vamos lá? Olha o reloginho contando o tempo aí. Garanto que você já conseguiu. 3 vezes 1, 3. Copie os 2 zeros, 300. 3 vezes 1000. 3 vezes 1, 3. E copie os 3 zeros. 3.000. Facinho, não foi? Vamos ver a outra tela. Que regra prática podemos formular para multiplicar um número por 10, por 100 e por 1000? Qual regrinha eu utilizei? Vamos observar mais uma vez? Eu tenho o número 3 vezes 20. Eu vou realizar da mesma forma que anteriormente. 3 vezes 2, que vai dar, olha a tabuadinha agora, 6. E vou acrescentar um 0. Quanto vai ficar? 3 vezes 20 é igual a 60. Fácil, simples, não foi? Agora vamos lá. Mais um desafio, reloginho na tela, e eu quero vocês resolvendo aí mentalmente na casa de vocês. Eu vou ficar bem quietinha esperando. 20 vezes 10, 20 vezes 100, 20 vezes 1000. Vamos lá? Olha as regrinhas. Conseguiram? Vamos ver juntos? Vamos lá. 20 vezes 10. Eu vou multiplicar primeiro 20 vezes 1. 20 vezes 1, 20. E eu acrescento um 0, que resultou 200. Muito bem. Agora 20 vezes 100. Mesma coisa. 20 multiplico por 1. 20 vezes 1, 20. Acrescento 2 zeros. 2.000. 20 vezes 1000. Mesma regrinha. 20 vezes 1, 20. E acrescento 3 zeros. 20.000. Simples, não foi? E agora, mais um desafio para vocês. Vamos lá? 2 vezes 300, 20 vezes 30, 50 vezes 60, 5 vezes 600. Reloginho na tela, operações para serem realizadas mentalmente e as dicas que nós já vimos. Vamos lá? É com vocês. Bom, e aí? Conseguiram? Vamos conferir os resultados? 2 vezes 3, 6. Acrescento os 2 zeros, 600. 20 vezes 3, 60. Acrescento o 0, 600. 50 vezes 6, 300. Acrescento o 0, 3.000. E para finalizar, 5 vezes 6, 30. Acrescento os 2 zeros, 3.000. Tranquilo, né, turminha? Muito simples. Agora vamos ver as regrinhas juntos aqui. Multiplicar o número por 10 é o mesmo que acrescentar um zero a esse número. Por 100, acrescenta-se 2 zeros. E por 1000, acrescenta-se 3 zeros ao número. Tranquilo, não é verdade? Facinho. E agora, pessoal, a tarefa para a próxima aula. Lá na página 25, atividade 9. Vamos ler juntos? Após a partida do jogo Multiplico e Somo, responda aos itens a seguir. A. Que transformações acontecem em um número como 23 ao multiplicá-lo por 10, por 100 e por 1000? Preencha a tabela a seguir com os resultados das multiplicações. Tranquilo, né, turminha? É só seguir as dicas de hoje. B. Que transformações acontecem em um número como 23 ao adicionar 10, 100 e 1000? Preencha a tabela a seguir com o resultado de adições. 23 mais 10, 23 mais 100, 23 mais 1000. Tranquilo, né? E C. Helena disse que dá o mesmo resultado multiplicar primeiro o 100 e depois adicionar o 100. Ou adicionar primeiro o 100 e depois multiplicar por 100. Isso é verdade? Explique como você pensou. Realizem as duas formas de operação, tranquilo? Bom, por hoje é só, turminha. Façam a higiene das mãos, se cuidem e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional
que permita uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.